A ditadura de Cuba tem desligado quase 75% da iluminação pública da ilha para evitar um apagão generalizado. O país passa por problemas de abastecimento energético por causa da crise da falta de combustível. O governo do ditador Miguel Díaz-Canel relaciona o atual problema às sanções aplicadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A situação da população na ilha comunista tem se agravado ano após ano. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a reação de uma família cubana ao visitar pela primeira vez um supermercado brasileiro. Os familiares da influenciadora digital Kathleen Zarbalo decidiram fugir do regime ditatorial de Miguel Díaz-Canel e chegaram no Brasil em 18 de fevereiro. E bom, pessoal, vovô tem 82 anos. 82 anos e hoje ele está visitando o mercado por primeira vez na sua vida. Toda a vida com os olhos cerrados, hein? No vete a la fruta y vegetales. Fruta y vegetales. Ahora Ai, mamãe. Pode falar em espanhol também, mãe. Eu coloco legenda no vídeo. Entendi tudo. Eu não tenho palavras, eu não acredito. As imagens que falam por si, né, Augusto? Eu acho muito engraçado quando surge o problema do desmoronamento, né, de Cuba, da diluição de Cuba. Ele só não é por causa do bloqueio. Meu Deus do céu. Eles se apresentaram como uma alternativa para o capitalismo. Agora dizem que precisam, né, da boa vontade do país capitalista. Pelo menos as outras ditaduras, né, comunistas morreram sem falar essa bobagem. Né? Por quê? Por que a Alemanha Oriental durou aquele tempo todo? Por que a Romênia foi como agora? Cuba é por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram o que se faz com um país que vai e estatiza todos os seus bens. Foi isso que eles fizeram. Os Estados Unidos não reagem. Faz tantos anos que os Estados Unidos bloqueiam Cuba. Muito mais grave é ficar 70 anos sem fazer eleição. Muito mais grave é você impor a tua vontade a um país inteiro. Muito mais grave é não ter eleição nenhuma. Agora aparece um cara que, quando não é irmão que assume, como aconteceu com os Castro, e vem um estranho, como é que é? Como é que foi essa eleição? Por que ele foi escolhido? Agora imagine, ele, Díaz-Canel, né? Ele não sabe o que é democracia. Ele nasceu e vive numa ditadura. Eles não têm ponto de referência. Ponto de referência. Agora, quando eu passei por Cuba, fiquei uma semana, lá foi um ano antes da queda do Muro de Berlim. Eles estavam se aproximando da grande crise. Aí eu, numa entrevista com o Fidel, eu perguntei, o que você está achando da perestroika, né, a abertura lá da União Soviética? Eu falei assim, ainda não li. O livro já tinha um ano, além de tudo mentiroso. Perdeu a mesada. Aí eles vivem de mesada só. É como se o meu pai parasse de mandar mesada quando era estudante, eu ia achar alguém para me dar mesada. Cuba faz isso desde sempre. Venezuela andava mandando petróleo, não sei se manda ainda. Eles vão se virando. Com o Chávez. Então agora, reconheça a falência do regime. Para de conversa fiada. Kyoto. Esse é o conceito de escassez. O conceito de escassez
Não dá para negociar. É um regime, o Augusto já definiu de forma muito rápida, aí, muito simples, é um regime que não vai atrair capital estrangeiro porque o Estado quer controlar tudo. Então você não vai ter investimento de outro que não seja um Estado que vivia de mesada, de um poder que já não consegue enviar mesada. Não existe mais a União Soviética, a Venezuela tem uma crise própria para administrar. Aliás, uma das razões pelas quais está faltando combustível em Cuba. Ué, ou seja, então quer dizer que a Venezuela não está entregando a cota da mesada. A mesada está indo pela metade. E aí você tem uma cena como essa, convenhamos, é de emocionar, né? O que a gente exibiu aí. A pessoa indo num supermercado pela primeira vez, assim, vê um supermercado sem escassez. Porque é natural, porque isso é o processo de países democráticos que aceitam investimento estrangeiro e que, obviamente, a economia tem seus solavancos, mas ela cresce. Não tem falta de produtos, né? Isso pode acontecer ocasionalmente, né? Ana conhece bem Cuba. Ana, eu estou procurando aqui o seu artigo sobre Cuba que você escreveu a respeito daquele documentário Cuba e sim. o Cameraman, que vale a pena. Eu vou pedir para a gente exibir. Não deixem de ver, é espetacular e mostra Cuba. Mas é só pegar os botes. Os botes vão de Havana para Miami, não de Miami para Havana. Ninguém foge para cá. Como é que é? Pista única em sentido único, isso aí. né? E com pressa. Ana. Com pressa, sim. Olha, o vídeo é muito emocionante, e aqui assistindo eu fiz uma viagem aos meus tempos de atleta, quando nós levávamos as cubanas nos nossos supermercados aí no Brasil, né? E tentávamos ajudar como podíamos. Comprávamos absorventes, aspirinas, pasta de dente. Me lembro assim da quantidade de opções para pasta de dente. E elas ficavam ali olhando, mas qual eu compro? E a gente falava, pega a que você quiser. Né? Aspirina, tinha Tilenol, tinha isso, tinha aquilo, tinha Neosaldina. Então, eu vendo esse vídeo aqui, foi uma viagem muito... que eu tenho guardada no coração, porque muita gente às vezes tenta usar a nossa rivalidade histórica, né? A rivalidade histórica que tínhamos com as cubanas, que na minha opinião foi o melhor time do mundo, da história do voleibol, foi exatamente aquele time cubano da minha geração, que foi tricampeão olímpico, mas era um time pobre, era um time incrivelmente técnico, tricampeão olímpico, cheio de medalhas, as jogadoras jogando em outros países, como Espanha, como Itália, e 100% do dinheiro delas, fosse ele da premiação como seleção cubana ou dos contratos como jogadoras nos clubes europeus, 100% ia para o Fidel Castro. 100%. E aí, ali na bondade, né, do Fidel Castro, ele ajudava a família da jogadora que estava ali. Então, muitas jogadoras elas tinham medo de ficar nos países europeus, porque tinham família em Cuba, e as famílias, de certa forma, elas ficavam ali sob tutela do Estado como reféns. Então, diante da mesa farta, né, que as confederações no mundo colocavam diante das seleções, você via que as cubanas, às vezes, elas não acreditavam no que estava ali, né, na frente delas, e muitas se sentiam culpadas por terem a oportunidade de estarem viajando o mundo e comendo o que as confederações no mundo ofereciam para as seleções nacionais, e as famílias não tinham acesso ao que elas tinham. Então, é um vídeo muito emocionante que toca, né, a nossa história da nossa geração com a da geração cubana. Nós vimos ao vivo, Paula, o que essa gente boa, de coração de Cuba passa. Augusto, só para fechar aqui, vou pedir para a gente exibir esse artigo que a gente publicou lá em 2021, Cuba e o Cameraman. Você comenta aí esse documentário que está disponível, pelo menos estava na Netflix, não sei se eles esconderam aí, né? A Verdade Ressuscitada, documentário sobre Cuba, rasga fantasias dos devotos de ditaduras. Arrisco a dizer que o artigo está melhor que o documentário, hein, Augusto? É muito simples, um câmera se aproximou do Fidel no começo do regime comunista, ficou amigo, mas continuou vendo as coisas como as coisas são.
E ele acompanhou desde 1960 e tanto, 66, uma coisa dessa, até agora, até a morte do Fidel, e pouco mais que isso, a vida de 3 famílias diferentes. E ele pegou o que aconteceu com as 3 famílias. Então ele voltava para Cuba, filmava, voltava, filmava. Ele é um exemplo da objetividade inteligente, porque ele percebe que as pessoas estão falando por ele. Ele não faz comentários e continua amigo do Fidel. As relações são boas, pessoais. E ele vai percebendo, sem comentários, essa erosão cubana. Então você vê com nitidez o que aconteceu. É um comentário seco, é um documentário seco e muito bom. Eu recomendo com ênfase, tem na Netflix, Cuba e o Cameraman.